Deus é contigo. Deus é contigo nessa terra. Olha, Deus está mudando o teu cenário para fazer você experienciar uma vida nova, um cenário novo. Deus está mudando o teu cenário. Isso mesmo. Deus está mudando o teu cenário de vida. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. É um Deus de coisas novas. Da mesma forma que Deus mudou o cenário de vida de Elias, da viúva de Sarepta, Deus está mudando o teu cenário. Elias estava habitando próximo ao riacho de Querite, porque ele recebeu essa direção, essa orientação de Deus quando ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel. Deus então disse para Elias: Elias, você vai no riacho de Queribe, você vai estar lá. Lá você vai ter água e eu vou estar providenciando o seu alimento todos os dias. E assim Elias obedeceu e Deus cumpriu como sempre a sua palavra. Tinha água no riacho e ele providenciava milagrosamente a alimentação para a vida de Elias. Até que Deus agora queria mudar Elias de cenário. Deus queria agora fazer Elias mudar de fase, de situação. Deus queria agora fazer Elias viver um novo da parte dele. Pela segunda vez, então Deus chega para Elias e diz: Elias, o riacho já está secando e você vai se dirigir para a cidade de Sarepta. Lá eu reservei uma mulher e ela vai cuidar de você. Amados e amadas, aquele riacho, com o decorrer do tempo, porque não chovia mais, por conta da permissão de Deus, aquele riacho começou a secar-se. Mas entenda, Deus providenciava milagrosamente alimentação para a vida de Elias. Deus fazia com que covos trouxessem dia após dia alimentação para Elias no bico, milagrosamente. Esse mesmo Deus não poderia fazer com que jorrasse água, apesar de não estar chovendo, jorrasse água naquele riacho? Ou Deus não poderia fazer chover só ali no riacho? Poderia, nós sabemos disso, mas é porque Deus não queria mais Elias naquele lugar. Já tinha encerrado o tempo de Elias naquele lugar. Então Deus cria uma situação para que Elias se movesse daquele lugar. Talvez você esteja assim. Você esteja vivendo um cenário que Deus não quer mais que você viva. Deus quer que você agora viva o novo dele. Deus quer mudar o teu cenário. Você não está entendendo. Uma porta se fechou aqui, outra porta se fechou ali, e você está aí agoniado, agoniada. Você está, quem sabe, até desesperado, porque você está vendo as portas se fechando, as coisas se encerrando, a escassez dominando, e você não está vendo saída. Você já tentou de todas as formas resolver essa situação sem sucesso. Olha, quantas vezes Deus usa as portas fechadas na nossa cara, diante de nós, para a gente entender que Ele não nos quer mais naquele lugar, com aquela pessoa, não é verdade? Naquela situação. Deus quer que nós nos movamos, mas nós estamos na zona do conforto. Ficar na zona do conforto é muito bom,
Até para nós mudarmos, não é, de vida, nós precisamos sair da zona de conforto. Precisa ter algum tipo de esforço. Mas mesmo sabendo que é para o melhor, na maioria das vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Então Deus permite que os nossos riachos se esgotem. Deus permite que não haja mais condição de nós extrairmos água para beber dos riachos da nossa vida, porque é uma forma dele falar conosco. Saia, mude, se desloque. Não quero mais dessa forma. Quem sabe, se Deus não fizesse assim com Elias, Elias ia querer continuar ali na zona de conforto, mesmo porque, quem sabe, ele estava com medo ainda de Jezabel conseguir capturá-lo, né? Ele estava ali escondidinho, mas já estava na hora. Já estava na hora de Deus mudar a situação dele. Ele estava lá, sozinho, naquele lugar, porque era um lugar de proteção que Deus havia preparado para ele. Mas só que aquele lugar era passageiro. Olha, ele estava lá sofrendo sozinho. Estava sem conforto. Nenhum sofrimento é para sempre. Deus nunca vai deixar você estar na prova para sempre. Deus não vai fazer isso. Deus vai, no momento certo, nos tirar do cenário de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de escassez. Ele não vai nos deixar. E aí ele precisa fazer movimentos que até nós não venhamos a entender ou gostamos, para nos fazer mudar de cenário. Elias entendeu. Quem sabe ele até questionou a Deus, mas ele entendeu, ali não era mais lugar para ele ficar. Ele teve que se deslocar, porque também Deus queria mudar o cenário de uma outra mulher, que estava lá vivendo um cenário de caos, de dor, de sofrimento, de escassez, de ultimato. Deus também queria mudar o cenário de uma outra mulher. E ele iria fazer isso através de Elias. E Elias também iria ser abençoado, ter seu cenário mudado através de uma mulher que estava no ultimato. Deus chega pela segunda vez para Elias e diz: Elias, aqui não é mais seu lugar. Você vai para a cidade de Sarepta. Lá eu tenho uma mulher, ela vai cuidar de você. Elias obedece a Deus, mesmo sabendo que era perigoso o trajeto, quilômetros e quilômetros de distância, de onde ele estava para a cidade de Sarepta. A cidade de Sarepta é uma cidade que fazia parte de outro país. Então, ele sai de Israel e vai para a cidade de Sarepta. Deus guardou Elias. Que quando Deus nos dá uma direção, uma ordem, uma orientação, Ele sabe o que faz, Ele garante. Deus garantiu a proteção, o cuidado de Elias até ele chegar no seu destino. Então não tenha medo de seguir a direção de Deus, ainda que você não entenda, as pessoas que estão ao teu entorno não entendam. Deus, Ele vai cuidar, Ele vai velar pela sua palavra. Elias chega à cidade de Sarepta e encontra uma mulher completamente vivendo uma vida de fracasso, de derrota. E ele diz: me dá uma comida. Ela diz: não tenho, só tenho um pouquinho aqui de farinha, vou fazer meu bolo para mim e meu filho, nós vamos morrer, porque eu não tenho mais o que fazer. O cenário daquela mulher era de caos, era o ultimato dela. E Elias então diz: não,
Faça esse bolo que Deus vai estar te abençoando. Ele vai entrar com providência na sua vida. Aquela mulher também era uma mulher de fé. Aquela mulher deu crédito à voz do profeta. Obedeceu aquela direção. E aquela mulher foi tremendamente abençoada. O caos que ela estava vivendo se transformou em um milagre. Ela estava esperando a morte, o fim. E Deus entra com providência na vida daquela mulher. Da miséria para a riqueza. Aquela mulher se tornou uma mulher rica, comerciante, empresária. Não tinha ninguém por ela. E eu acredito, ela estava se sentindo completamente só. Quantos a abandonaram, quantos não quiseram ajudá-la. E eu tenho certeza que aquelas pessoas não entenderam nada do que estava acontecendo na vida daquela mulher. Aqueles que a humilhavam, que a rejeitaram, que se recusaram a abençoá-la, agora olhavam para aquela mulher sem entender nada. E eu tenho certeza que aquela mulher glorificava o Deus de Elias e o Deus que ela passou a conhecer. Elias teve o seu cenário também mudado, porque passou a habitar com aquela mulher, não é? Com a família daquela mulher. E ali ele pôde também viver com mais conforto no meio da sociedade, não é? Ter mais bem-estar e qualidade de vida. Você está vendo? Elias era um profeta, um homem de Deus. Deus cuidava de Elias. Deus permitiu que Elias estivesse lá naquela escassez, no riacho de Querite, porque Deus precisava trabalhar na vida de Elias, na vida do povo de Israel e na vida de Elias. Então Deus permite sim o sofrimento e dor nas nossas vidas, porque Ele quer trabalhar conosco, não é verdade? Ele quer trabalhar comigo, quer trabalhar com você, mudar nosso caráter, nos fazer conhecê-lo mais, ter mais intimidade, uma intimidade mais profunda com Ele, com a sua palavra. Através do sofrimento e das dores, Deus permite que a gente se aproxime mais dele, a nossa fé é crescida, é fortalecida. Então, mas aquele sofrimento que Elias estava vivenciando não era para sempre. Deus não ia permitir isso, que ele vivesse aquele momento de sofrimento para sempre. Porque Deus não permite que isso aconteça na vida daqueles que confiam, que depois da sua fé, a sua vida nas suas mãos, todo sofrimento que nós viemos a passar é passageiro, é em cima de um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, se Ele está permitindo dor, sofrimento, seja lá qual for, é porque Ele sabe o que está fazendo, o que é preciso fazer ou permitir que aconteça conosco para nos fazer estar prontos para receber tudo quanto Ele tem para nos entregar. Não nos esquecendo que a vontade de Deus para nós, conforme a sua palavra, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. No tempo oportuno, Deus encerrou aquela fase difícil de Elias e o transportou para outro lugar, outro cenário, onde lá ele pôde viver com mais qualidade de vida, com mais bem-estar. E aquela mulher pôde ter completamente seu cenário transformado. Deus, Ele fala para você nesse instante: não se desespere, não se desespere. Se os teus riachos estão secando, se os teus riachos já secaram, se Deus está permitindo que isso aconteça, é porque Ele quer te transportar para um novo cenário. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas você precisa parar para ouvir a voz de Deus falando contigo, te dando a direção, a orientação, para que você também não perca tempo de experimentar o que de novo Deus tem para entregar nas suas mãos, para fazer você, a sua família, seus familiares viverem. É o melhor, é o bom, é o agradável, é o perfeito. Não se desespere.
as portas estão se fechando, é um sinal de Deus. Deus está falando contigo através dessas portas fechando. O que é que Deus quer falar contigo? Através desses riachos se secando. Deus está falando com você. O que Deus está falando com você é que Ele precisou permitir que os riachos se cerrassem e se secassem para que você possa não estar se acomodando nesse cenário, para que você não fique na zona de conforto, porque Ele quer te entregar coisas grandes. E se deixar você na zona de conforto, você não vai experimentar o novo que Ele tem para você. Então Ele permite o vento soprar, as portas se fecharem, os teus riachos se secarem. Deus está mudando você de cenário, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas, de novidade. O que Deus está fazendo então é para que você viva o novo, receba esse novo cenário de vida, receba este novo que Deus tem para a sua vida. Quero orar com você nesse instante. Vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra alguma de variação, eu coloco o teu filho, a tua filha nas tuas mãos. Eu te peço, ó Deus, que tu conceda a unção para que eles possam entender, a unção do entendimento, para que eles possam entender a tua direção, a tua orientação, a tua força, a tua capacitação, para que eles possam tomar a decisão que precisam tomar, para que possam experimentar por fim o que de melhor tu tens para a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, beijo no teu coração. Você que não me segue aí. Se inscreva no canal. Olha, deixa a sua curtida. Deus te abençoe. Fique bem. Até logo mais.